vezes demora para gravar. Isso. Então, pessoal, eu vou dar início. Agora, a primeira aula depois das férias, né? Tão esperada aula. Vou continuar nosso conteúdo de reação e substituição. Agora vamos para a reação de adição. E depois tem mais reações, como reação de formação de ésteres, né? Esterificação, reação de eliminação. Temos várias de reação de oxirredução em química orgânica. Acho que vocês estão vendo com o PITA, reação de oxirredução normal. No meu cronograma estava para dar antes do PITA reação de oxirredução na química orgânica. Só que, tipo, não tinha como. Eu tive que postergar o conteúdo. Por isso, quem está na etapa, a gente está na apostila K6 já. Está bem próximo do final, só que não, porque os últimos apostilas têm muito conteúdo de química orgânica e são os mais difíceis, né? Como isomeria e os polímeros, os mais odiados, assim. Mas, vou começar a aula. A gente vai começar a aula relembrando reações orgânicas de substituição, que a gente viu antes das férias, então até eu tinha esquecido um pouco, né, quando eu fui dar a revisão, então é legal lembrar vocês. As reações de substituição, o nome é muito sugestivo. A gente vai substituir átomos da molécula orgânica por átomos do reagente. Geralmente a gente viu substituindo hidrogênios da molécula orgânica, lembra? Saiu um hidrogênio e entrava, sei lá, um cloro. A gente viu isso aqui, por exemplo. A gente tem o propano, saía esse hidrogênio, ligava com bromo, e o outro hidrogênio aqui ligava com a cadeia carbônica, formando esse composto majoritariamente, né? O 2-bromo-propano. Peraí que eu acho que eu consigo ligar agora meu pointerzinho. Agora eu consegui baixar o PowerPoint, então estou mais feliz. E formação do ácido correspondente, o halogenídrico. Ou também tínhamos em anéis aromáticos, né? Aqui, não sei se alguém sabe o nome dessa reação, se alguém lembra, se puder mandar no chat. Que eu vou substituir aqui por uma acila. Eu vou colocar uma acila no anel aromático, formando esse composto acilado aqui, com catalisador de cloreto de alumínio 3. Alguns fazem com cloreto de ferro 3, mas, né, é mais comum com alumínio. Essa reação aqui, o nome dela é reação de Friedel-Crafts, né? É a acilação de Friedel-Crafts, no caso. Essa daqui é só uma halogenação normal. E, então, agora a gente vai começar com dessa aula mesmo, foi só para relembrar aquilo, a gente vai ver a adição em alcenos, né? Alcenos, vocês lembram, são compostos que têm uma insaturação só, né? Uma ligação dupla, não pode ser tripla, tem que ser dupla, senão, se for tripla, é alceno. É um pouquinho diferente da substituição, então, em vez de sair um e entrar um, né, substituir, a gente não vai haver saída de átomos da cadeia orgânica, vão só ser adicionados átomos do reagente na cadeia. Então, elas são muito usadas para reações de síntese, porque eu vou ter um reagente, vou ter outro, e geralmente forma só um produto. Não tem liberação de água, liberação de HBr, HCl, geralmente forma só um produto. Então, aqui eu coloquei o caso mais geral, como eu sempre coloco, que tem uma ligação dupla, 4 radicais, não precisam ser iguais, podem ser hidrogênio, cloro, sei lá, um anel aromático, uma cadeia longa aqui, carbônica, um ácido graxo, sei lá. Reagindo com Y2, por que eu coloquei Y? Porque eu coloquei X no primeiro momento, reagindo com X2, só que, como eu falei na química orgânica, geralmente a gente usa X para halogênios. E essas adições não acontecem só com halogênios. Então, para uma molécula geral, em química orgânica, eu vi como professor de química orgânica que a gente coloca Y. Né? Eu estou, então, seguindo o exemplo dele e vou colocar Y para vocês também. E pode haver um catalisador para fazer essa reação funcionar, né? Às vezes é muito importante. Vai fazer o quê? Essa insaturação vai sumir, então vai entrar um Y em um lado, um Y no outro lado, formando aqui uma ligação saturada ligado a 2Y, um em cada carbono, né? Podem ver que cada carbono está com 4 ligações, sempre chequem isso, se vocês estiverem com dúvida. Mas, viu, a insaturação quebrou e formou uma ligação com cada um. A primeira que a gente vai ver é a mais simples, aparentemente, que a gente já viu ela. É uma adição de hidrogênios na olefina, né? Olefina é outro nome para alceno. É uma adição de hidrogênios, mas ele vai requerer condições muito difíceis às vezes. A gente vai precisar de alta pressão, uma temperatura, catalisador muito caros. O catalisador pode ser caro, né? Mas, como é um catalisador, ele não participa da reação química diretamente. Ele vai só... As coisas vão entrar nele, ou se aderir a ele, vão reagir e vão sair. Eles se conservam durante o processo. Em processos ideais, eles nunca vão se consumir. Eles vão sempre estar lá, perfeitinhos. Em processos reais, às vezes você tem perda de catalisador, você tem que ele não consegue mais fazer a reação, ele perde o efeito catalítico. Então, os catalisadores caros são influentes ainda no processo, porque a gente vai ter uma pequena perda dele durante o processo. Esse em vida útil, né? E com essa hidrogenação a gente consegue eliminar uma ligação dupla. A gente tem, por exemplo, um alceno, vai eliminar a dupla e fazer um alcano, porque um hidrogênio vai entrar em cada carbono. E a gente não vai adicionar nenhum heteroátomo. Heteroátomo vocês se lembram?
átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, como a gente vai adicionar hidrogênio, então vai ficar normal, vai ser uma cadeia sem heteroátomos. E a gente já viu em lipídios, não sei se vocês lembram, que a gente tinha um óleo, a gente podia hidrogenar parcialmente para formar a margarina, ou adicionar totalmente para fazer a manteiga. Você lembra desse slide? Eu pensei em colocar aqui isso aqui. Eu não gosto daquela aula, como eu já falei. Mas aqui temos, né, nossa molécula geral, reagir com H2, né, hidrogênio ligado a hidrogênio. O que vai acontecer? Um hidrogênio vai se ligar a esse carbono, um vai se ligar a esse carbono. Se eu só ligar esses hidrogênios, fala tipo, liga esse hidrogênio aqui e esse aqui. Sem tirar a ligação dupla, você vê que cada carbono fica com 5 ligações, né? Teria 1, 2, 3, 4 e uma com hidrogênio. Então, para o hidrogênio entrar, eu vou ter que quebrar essa ligação dupla mesmo. E é muito mais fácil quebrar uma ligação dupla do que uma ligação carbono-átomo, geralmente. Então, por exemplo, uma ligação cadeia carbono-carbono é muito difícil de quebrar. É tipo bem difícil mesmo. Precisa de caminhos reacionais muito complicados. Então, a ligação dupla aqui, a ligação dupla é muito mais fraca que a ligação simples. Se quiserem saber o porquê, eu também posso explicar, mas fala comigo. Acho que vocês já devem ter ligações químicas, né? Sabem que ligação pi, ligação sigma. Não sei nem se eu tenho que dar isso. Esqueci disso. Talvez eu tenha que dar, vou ter que fazer o cronograma. Então, hidrogênio entra em cada carbono, vai sair a dupla, senão fica com 5 ligações, e o mecanismo de adição, justamente, é sair essa dupla. E o preciso de catalisador vai ser níquel ou platina. Platina é um metal muito caro, né? É um metal raro. Geralmente um pouquinho de platina, tipo, sei lá, $200. E uma pressão muito alta e calor. Eu vou formar justamente o alcano correspondente. É que eu não gosto muito de falar alcano correspondente, porque esse radical podia ser, por exemplo, um oxigênio. Então não seria um alcano, seria se fosse um H, seria um álcool, o álcool correspondente. No caso, se fosse um H, aqui seria um enol e aqui vira um álcool. Mas, geralmente, a gente vai ter um alceno, vai hidrogenar, formar um alcano. Então, mas essa coisa tem algumas idiosincrasias, algumas peculiaridades. Uma delas é que quanto menos ramificado for esse R, mais fácil a reação. Então, se eu tiver aqui um anel aromático, aqui outro anel aromático, aqui um negócio gigante, aqui outro anel aromático que liga com esse aqui, vai ser muito difícil hidrogenar isso daqui, vai ser muito difícil colocar esse hidrogênio, porque ele vai ter que fisicamente chegar nessa ligação dupla. Se tiver muito grupo lá volumoso impedindo que ele chegue, vai ser mais difícil fazer essa reação. Outra peculiaridade é que as pressões podem variar muito. Elas podem ser muito altas, pode ser 1 atm, que é a pressão atmosférica, que é normal, ou até 100 atm, seria 100 vezes a pressão atmosférica, seria, sei lá, muito baixo, seria acho que 1.000 metros abaixo d'água, né? Geralmente faz a conversão de 10 metros de água a 1 atm. E uma coisa que esse catalisador de níquel ou platina, se eu tiver enxofre, se eu, sem querer, sei lá, pego água do Rio Tietê para ser o meu solvente, né? Putz, eu quero uma água barata, obviamente ninguém faz isso, né? Mas se tiver um pouquinho de enxofre, que nem essa água tem, né? Que os micro-organismos liberam enxofre, vocês devem ter visto com a Carol, não sei, que é respiração anaeróbica, essas coisas todas, a gente vai ter liberação de enxofre. Se tiver um pouquinho de enxofre, a gente vai fazer o quê? A gente vai envenenar o nosso catalisador. O enxofre vai conseguir ligar nesse catalisador e ele não vai funcionar mais. Essa aqui são só adendos que eu coloquei. Vocês não precisam saber disso, mas eu achei legal eu comentar isso, porque é bem interessante, tem uma aplicação real muito, muito grande. Essa foi uma das reações muito simples, né, aparentemente. Só colocar um hidrogênio em cada carbono, tira a ligação dupla. Outra possível reação é a reação de halogenação, que como a gente viu antes, adicionar halogênios à dupla. Então, vai acontecer uma coisa semelhante, vai ter halogênio e halogênio, um em cada carbono. Mas como isso acontece? É muito fácil analisar cada ligação dupla e tem uma ordem de reatividade. Sempre em halogênios, eles são diferentes níveis, né? Esqueci o nome do horizontal, mas eles são diferentes números eletrônicos e tal. Então, eles vão ter reatividades diferentes. O cloro vai ser mais ativo que o bromo, que vai ser mais ativo que o iodo. Breno, e o flúor? Lembrando que flúor em reações orgânicas a gente não estuda muito. Por quê? Reações são muito, muito agressivas, são muito esotéricas, o negócio explode muito fácil. Forma muito calor. Então a gente não faz em laboratório, a gente sempre evita mexer com flúor, só quando é extremamente necessário. Por exemplo, numa E1CB, né? Que a gente precisa de flúor às vezes para tirar, mas isso não é matéria de ensino médio. E uma coisa que eu até risquei aqui, que vocês não vão saber, é que eles entram em anti, os halogênios. Depois eu falo um pouquinho disso. E um halogênio entra em cada carbono, né? Como fosse um hidrogênio, um halogênio vai entrar em cada carbono. Vai entrar um cloro nesse carbono, um cloro nesse, não pode fazer 5 ligações, quebra a ligação dupla. Né? Justamente, catalisador,
Geralmente, sei lá, temperatura, essas coisas. Geralmente, alguns colocam ácido sulfúrico, mas essa aqui não é muito importante, essa reação vai acontecer facilmente. Então, justamente, a gente vai ter cadeia carbônica dihalogenada. Vai ser um cloro nesse carbono e um cloro neste carbono, né? Mas, Breno, por que eu faria isso, né? Eu geralmente não quero formar um composto que tem 2 cloros em carbonos vizinhos. Esse aqui é um dicloro vicinal. Vicinal porque está em carbonos vizinhos. Né? Às vezes cai essa nomenclatura. Por exemplo, um diálcool vicinal. É dois álcoois no carbonos vizinhos. Né? Por que eu vou querer um dicloro vicinal, Breno? Isso é muito estranho. Por que eu vou usar isso na indústria? Esse composto não muito. Mas com esse mecanismo, com essa forma de adição, a gente pode fazer alguns testes muito importantes. Um deles é o teste de ligações duplas com bromo, que se o composto tem ligações duplas, ele vai reagir com bromo e vai formar, em vez de cloro aqui, vai formar bromo. Né? Justamente, aqui, eu coloquei aqui o propeno, né? Alguns falam propeno, mas eu acho errado, porque qualquer um deles é propeno, onde tiver a dupla. Eu coloquei aqui o propeno, reagindo com o bromo 2. Né? É importante saber que o bromo, a gente geralmente coloca, a gente tem que dissolver o bromo, né? A gente geralmente dissolve em tetracloreto de carbono. A gente coloca bromo, coloca tetracloreto de carbono. O tetracloreto, né, CCl4, ele é transparente, ele não vê nada. Quando eu coloco o bromo, ele fica com essa coloração vermelho-castanho, muito forte, muito característica do bromo. Então, se eu colocar CCl4 em bromo, vai formar isso, aí eu vou colocar esse composto aqui. O que vai acontecer? Na hora que eu colocar esse composto, a gente vai ver... Vai ficando tudo transparente. Por que vai ficando tudo transparente? Eu vou reagir o bromo que deixava castanho com essa coisa aqui que é incolor. Eu vou formar outra coisa que também é incolor. Né? Não tem coloração. Então, eu reagi uma coisa vermelha com uma coisa colorida, uma coisa sem coloração. Porque eles reagiram. Se fosse, por exemplo, aqui um propano, eu colocasse o propano nesse bromo, ia não acontecer nada, ele ia ficar da mesma cor, ele ia ficar nesse vermelho castanho. Ou seja, se eu perco a coloração, né? A gente tem aquele negócio de evidência de reações químicas. Mudou de cor, liberou gás, né? Vocês já viram em química básica. Então a gente viu que mudou de cor, então teve reação química, e a reação química foi justamente essa, né? É uma evidência que a gente pode ver em laboratório. Se fosse propano, não aconteceria, ficaria da mesma cor. Vai ter uma ordem, se coloca o elemento reativo ou... Eu não entendi a pergunta, Leandro. Dentro com ordem de força... Beatriz, boa pergunta. A reação... Eu vou fazer uma coisa simplesinha, mas a reação sigma, os átomos eles vão um diferente com o outro e ligam aqui. A pi, eles vão ser aqui mais afastados. A pi é bem mais fraca que a ligação sigma, porque eles vão se entrelaçar os orbitais. Eles vão só ficar aqui meio próximos. É um negócio mais próximo aqui. Então a ligação pi é bem mais forte. A ligação sigma é bem mais forte que a pi. Eu acho que não entendi direito essa pergunta. Sobre a força, vai ter uma ordem se coloca o elemento reativo. Eu realmente não entendi a pergunta, me desculpe. Vou continuar aqui, se eu conseguir explicar melhor, eu volto. Mas isso aqui é só geral, tá? Isso aqui geralmente podem cobrar, só que é meio raro. Se na força... Eu vou continuando quando tiver tudo. Aqui. Era muito fácil fazer essas adições, né? Porque eu tinha... Na química orgânica, tudo que começa fácil fica complicado, né? Aqui eu tinha 2 átomos iguais, eu tinha 2 cloros, então tanto faz se esse entra aqui ou se esse entra aqui. Como são iguais, vai formar sempre esse composto daqui. Porém, se eu adiciono, por exemplo, ácidos halogenidretos, né? Ácidos halogenídricos, a gente tem problemas. Porque eu vou poder adicionar tanto um H quanto o X a cadeia, eu vou adicionar os dois juntos. Então faz diferença onde cada um vai entrar, né? Aqui eu coloquei até uma opção. Eu tenho o propeno reagindo com HCl, nosso famoso ácido clorídrico. Ele pode o hidrogênio entrar nesse carbono aqui do meio, é o carbono 2, e o cloro entrar no carbono 1, que vai formar esse composto aqui, o 1-cloropropano. Ou eu posso fazer que o hidrogênio entre no carbono 1 e o cloro no carbono 2, formando o 2-cloropropano. Qual que vai ser a preferência? Como que eles vão preferencialmente entrar, né? Isso é uma questão muito importante. Questão que, em adições, é geralmente isso que cai. E então a gente vai ter que dar bastante foco a isso. Para isso, até falei com o Leandro nas férias sobre isso, a regra de Markov-Nikov. Markov-Nikov tem muitos jeitos de escrever. Markov-Nikov com W, FF. Eu escolhi essa porque é que tem na Wikipedia, então se vocês entenderem, é só copiar e colar. E ver na Wikipedia tentar entender um pouquinho. Mas eu vou tentar explicar.
É simplesinha essa regra, que ela postula que o hidrogênio, né, da molécula que está entrando, do reagente, ele vai entrar sempre no carbono mais hidrogenado da dupla, né? Não sempre, mas tipo, com muito mais frequência no carbono mais hidrogenado. Então, ele vai entrar no carbono que já tem mais hidrogênios, né? O rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, né? Aquele negócio, né? Quem tem mais hidrogênios ganha mais um, e quem tem menos não ganha nada. Então, a gente tem essa reação, né? Um atacando esse, um atacando esse. A gente vê que esse é o carbono mais hidrogenado, né? O carbono que tem mais hidrogênios é esse aqui da ponta, né? E você pode falar, o carbono mais hidrogenado é esse daqui, o CH3. Mas tem que ser o carbono mais hidrogenado da ligação dupla, né? Então seria esse CH2. Então, esse tem esse composto aqui que podia formar, que a gente viu, ou esse composto aqui, né? Qual seria o preferencial? É o hidrogênio entrando no carbono mais hidrogenado. Então, o preferencial seria justamente esse aqui de baixo. E ele é muito priorizado. É tipo 99%, 1%, tipo, no mínimo. Então, só pra vocês saberem que tem essa regra de Markovnikov, que é muito importante. Isso aqui talvez seja a coisa mais importante da aula. Deixa eu ver agora a pergunta do Leandro. Ai, desculpa, Leandro, eu tô falando muito rápido. Se tivesse um reativo e outro com uma ligação mais forte, iria ter ordem ou algo assim, a preferência dele? Leandro, no finalzinho da aula, se vai sobrar tempo, você me faz essa pergunta de novo. Posso explicar sim, Beatriz, isso é muito importante, vocês têm que entender. Eu vou voltar, essa pergunta aqui é o que eu esperava. Então, vamos lá, a regra de Markov-Nikov. Esse postulado que vocês têm que ter em mente, que eu vou tentar falar mais devagar, quando me chamou a atenção. O hidrogênio, ele vai entrar no carbono mais hidrogenado da dupla. O que significa? Vai ter um carbono que vai ter, sei lá, um hidrogênio e um grupo, um CH3 ligado nele, e outro carbono que vai ter 2 hidrogênios ligados nele. Então vai ser um C dupla CH2, né? Então, o carbono que vai estar mais hidrogenado, qual vai ser? Vai ser o que tem mais hidrogênios. Então vai ser o carbono que está ligado a 2 hidrogênios, que é justamente este. Então, se eu adicionar um HCl, se eu adicionar uma substância que tem hidrogênio nele, por exemplo, ácido clorídrico, né? Esse hidrogênio, ele pode entrar, como eu falei, tanto no meio, formando este composto, tanto na ponta, formando este composto. Né? Onde ele vai ter preferência a entrar? Como esse aqui em azul é o carbono mais hidrogenado, ele vai ter muita preferência em entrar no carbono mais hidrogenado, este carbono. Então, ele prefere entrar aqui, essa dupla vai se quebrar e o cloro vai entrar aqui. Né? Então, o hidrogênio que vai falar onde que as coisas vão entrar. O hidrogênio vai entrar sempre no mais hidrogenado. Se eu tivesse, por exemplo, aqui em vez de CH, fosse C, simples C, que fosse só um CH, tipo, ele sempre opta onde tem mais hidrogênios. Né? E se for igual, tanto faz, ele pode entrar em qualquer um dos dois. Mas se tiver um com mais que o outro, ele vai optar para o que tem mais. Essa é a regra de Markov-Nikov. Vai ter mais um exemplo aqui para frente. Acho que tem mais. Mas daqui para frente vai ser basicamente tudo Markov-Nikov. Olhando na sua dúvida, falando da Austin, não sei se eu falei isso. Por que o cloro vai para outro carbono? Então, é uma boa pergunta, porque, tipo, eu estou reagindo com essa molécula, certo? Com HCl. O que acontece? Vou voltar um pouquinho. A segunda aqui. Se o hidrogênio, se eu estou fazendo uma adição, o que vai acontecer? O hidrogênio, ele vai entrar nesse carbono, certo? Este carbono aqui, ele vai ficar com 5 ligações. Vai ficar com o carbono, 2 ligações com carbono de trás, uma com hidrogênio, uma com outro e uma que acabou de entrar. O carbono não faz 5 ligações. Então, se a gente achar um carbono com 5 ligações, ele não existe. Então, a gente vai ter que quebrar uma delas. A que a gente vai quebrar vai ser a ligação π, que vai ser essa ligação com esse carbono aqui. Eu vou até desenhar aqui. Vou puxar minha canetinha. A gente vai quebrar essa ligação aqui. Certo? Então, este carbono aqui vai ficar com uma ligação, uma com hidrogênio e uma simples que é a dupla. Ele está com 3 ligações. Certo? Então, o que pode acontecer? Este cloro pode entrar neste carbono. Entendeu? E outro vai estar CH3, porque o hidrogênio entrou aqui. Não é assim o mecanismo, mas acho que é bom de entender assim, que quando eu estou fazendo uma adição, eu vou sempre, uma molécula vai entrar em um carbono da dupla e a outra vai entrar no outro carbono da dupla. Em adição, isso sempre vai acontecer. Né? Então, se o hidrogênio entrou no mais hidrogenado, o cloro vai entrar no menos hidrogenado. Tipo,
Porque ele vai entrar. Tem motivos, obviamente, mas atualmente é isso. O cloro não tem preferência? Não, a preferência é do hidrogênio. A preferência do cloro vai ser no menos hidrogenado, porque a do hidrogênio é do mais hidrogenado, entendeu? Ele fica com o que sobra. Mas por que incorre então de outra maneira? É porque é preferência, né, o Leandro? Tipo, eu vou falar rapidinho, então, já que vocês estão bastante confusos com isso. É uma questão de estabilidade. Estabilidade na química não é sempre, tipo, vai sempre acontecer isso. Na química não tem, tipo, sempre acontece isso. Não. Na química, por exemplo, se esse carbono aqui, se esse hidrogênio entra aqui, o que vai acontecer? Vai ficar esse carbono com 3 ligações, né? A gente pode falar que como ele tá faltando elétron nele, ele tem uma carga positiva nele, né? Este carbono com carga positiva é muito mais estável que esse com carga positiva, né? Vocês não precisam saber isso, falando só para negócio. Então, como ele é muito mais estável, não quer dizer que só ele existe. Existe esse carbono aqui com carga positiva também, só que ele é muito mais instável. Então, é uma coisa probabilística, Leandro. Tipo, tem uma coisa que é muito mais estável e uma coisa que é muito mais instável. Então, a coisa que é muito mais estável vai se formar com mais probabilidade, mas não é sempre ela que vai se formar. Vai se formar com pouca probabilidade, porque é muito mais difícil. Mas, tipo, sei lá, são 1 zilhão de moléculas. Então, se uma coisa é muito difícil, ela vai se formar porque tem muitas moléculas. Então, a gente não pode falar que não existe outro produto. Esse produto existe. Ele é quase irrisório, ele quase não existe, mas ele existe sim. Mas se perguntarem, é uma coisa de vestibular, de perguntarem para vocês, qual que é o produto quando eu reajo este composto com o HCl, né, se eu reagir esses dois, qual que é o produto formado? O singular, vocês colocam esse daqui. Se vocês pedirem os produtos formados, vocês colocam esses dois com ênfase nesse. Falam, esse aqui é a prioridade, tá bom? Isso é bem importante, isso é uma boa pergunta, Leandro. Infelizmente, na química não tem isso de é menos favorável, então não vai acontecer. Aqui é muita molécula, então pode acontecer. A gente tem que sempre explorar esses caminhos. Né? Não sei se todo mundo entendeu, mas serve para todos, né? É uma regra geral. Sim, é uma regra geral. Pode ser HBr, podia ser HI, podia ser HF, né? O ácido fluorídrico. HF a gente não estuda, mas podia ser também. Tudo que tiver hidrogênio, né? Se tiver hidrogênio, o hidrogênio. Tudo que tiver hidrogênio, o hidrogênio vai preferir seguir a regra de Markov-Nikov. Tem alguns jeitos de fazer ele seguir anti-Markov-Nikov, mas são muito raros e a gente não vai estudar. Então, basicamente, se o enunciado não falar nada, é Markov-Nikov. Se ele falar não segue Markov-Nikov, aí ele vai ter que explicar, mas aquelas questões de Enem, né? Ele vai explicar tudo, você vai ter que interpretar o texto. Porque não é uma coisa de ensino médio, eles vão ter que explicar tudo. Posso explicar sim, Sabrina. Essa é muito importante, tipo, não tenho medo. Isso aqui realmente é muito importante e confuso também. Vamos lá. O que essa regra vai postular? Ele vai dar uma preferência sempre para o hidrogênio. Essa regra, ela só fala do hidrogênio. Então, podia ser aqui, aquilo que eu fiz antes. Podia ser um HY. Qualquer átomo com hidrogênio, né? A regra, ela vale só para o hidrogênio. Ela vai falar do hidrogênio. O que ela vai falar? O hidrogênio, ele vai sempre preferir entrar no carbono da ligação dupla, então aqui ligação dupla, o carbono que tem mais hidrogênios, né, o carbono mais hidrogenado. Então, ele vai querer entrar aqui ou ele vai querer entrar aqui. Se a gente for ver esses carbonos, o que tem mais hidrogênios é o carbono da ponta, né? É esse carbono aqui que vai ter mais hidrogênios. Então, este hidrogênio, pela regra de Markov-Nikov, vai preferir entrar neste carbono que tem mais hidrogênios. Então, ele vai virar um CH3. Como eu estou fazendo uma adição e não uma substituição, né? Importante isso. Tudo isso daqui vai se adicionar à molécula. Tudo. Então, esse Y vai ter que entrar também. Onde ele vai entrar? Onde o hidrogênio não entrou. Onde está sobrando lugar para ele entrar. Então, o único lugar que ele pode entrar vai ser neste outro carbono aqui, que é o menos hidrogenado. Mas ele tem preferência pelo menos hidrogenado? Não. É o que sobrou para ele entrar. Então, como o hidrogênio entrou no mais hidrogenado, ele só vai poder entrar no menos hidrogenado. Se quiser, se explique de novo, tudo bem. Eu explico.
Eu tô tentando surgir outro método de explicar, porque eu odeio quando o professor explica do mesmo jeito 5 vezes e... Uma coisa boba que pensei, o hidrogênio tem que ficar com os amigos dele na banca dos hidrogênios. É mais ou menos isso. O hidrogênio, ele quer ficar com os amiguinhos dele. Ele vai sempre querer ficar com... Onde tem mais hidrogênio, ele quer ficar. Ele quer ficar lá. Eu vou usar isso nas aulas agora. Muito obrigado por essa metáfora, assim. Não sei se vocês entenderam. Vai ter mais exemplos daqui em diante. Para vocês... Deve estar meio confuso. Vocês devem estar quase entendendo, só que tá meio confuso ainda, né? Eu sou muito assim, tipo, eu acho que entendi, mas será que eu entendi mesmo? Então aqui eu coloquei mais exemplos para vocês dessa regra de Markov-Nikov. Né? Aqui, monitorizado esse produto. Né? Só saber, isso aqui vai formar com muito mais prioridade. Em outro caso, da hidratação. Por que eu falei da regra de Markov-Nikov? Eu falei só para halogenidrato, só para ácidos halogenílicos? Não. Tem outros compostos que podem ter hidrogênio neles que vão se adicionar à molécula carbônica, a molécula orgânica. Quais são eles? Um deles, que é muito famoso, é justamente a água. Se eu fizer uma hidratação com a água, o que vai acontecer? Eu vou ter H ligado ao H, né? H2O é H ligado ao H. Certo? Eu quero que isso se adicione à molécula orgânica. O que vai acontecer? O que a gente postulou pelo Markov-Nikov. O hidrogênio vai preferir ficar com os amiguinhos dele. Então, qual que é o carbono mais hidrogenado? Né? Ele pode tanto entrar no do meio, ele quer ser mais hidrogenado, formando este produto aqui, ou ele pode ir com os amiguinhos dele, né, setinha de baixo verde, e formar este produto aqui. Né? O hidrogênio entra com os amiguinhos, o OH entra no que sobrou, né? Ele é meio antissocial, ele entra no que dá para ele entrar. Então, o hidrogênio entrou nos amigos, entrou nesse aqui e formou esse daqui. Qual vai ser a prioridade? Qual vai se formar muito mais? Vai ser esse aqui de baixo. Porque o hidrogênio seguiu a regra de Markov-Nikov. Ele entrou no carbono mais hidrogenado aqui. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam Markov-Nikov? Fica muito simples de entender. Todas as moléculas podem reagir. Tipo, primeira coisa que você vai olhar quando a molécula tem hidrogênio e está se adicionando vai ser onde tem mais hidrogênio. Você coloca o hidrogênio primeiro e depois você coloca o outro composto onde sobrou. Né? E você consegue. Essa molécula aqui, esse álcool secundário. Eu vou para frente, não tem pergunta, eu vou para frente. Que aqui basicamente acabou em alcenos. Agora a gente vai falar sobre dienos. É só um slidezinho, não tem muita coisa. Que ele é muito parecido com os alcenos, mas como os dienos têm mais insaturações, eles podem entrar em diversas insaturações. Ou seja, se eu tiver esse dieno aqui, eu não sei que dieno aqui é o dieno conjugado, porque tem uma ligação dupla, simples, dupla. A gente chama de dieno conjugado. Se eu reagir com ele com I2, por que com I2? Porque eu quis. Porque eu quis mostrar todos os halogênios. Não sei se vocês perceberam, mas eu mostrei o cloro, mostrei o bromo, estou mostrando o iodo agora. E não o flúor, não vou mostrar o flúor, obviamente. Mas se eu reagir com I2, o que pode acontecer? Eu posso pegar esse iodo aqui, entrar neste carbono, né? Aí vai quebrar a dupla e este iodo entra neste carbono. Né? Eu posso fazer isso. O que mais eu posso fazer? Porque essa aqui é uma ligação dupla e eu estou adicionando iodo. Eu posso fazer isso. O que mais eu posso fazer? Eu posso pegar este iodo, vai entrar neste carbono aqui, aí vai quebrar essa ligação aqui, este carbono aqui vai ficar faltando ligação, este iodo entra neste carbono aqui. No caso deste composto, se o iodo quebrar essa ligação dupla, ou essa, vai formar o mesmo composto. É por simetria, vocês podem fazer na mão, por simetria vai formar o mesmo composto, que vai ser este daqui. Adição 1, 2, vai entrar um iodo no carbono aqui, iodo no carbono aqui. Se eu tivesse mais iodos, se eu tivesse 2 iodos, 2 e 2, eu poderia também atacar esse carbono aqui, este carbono aqui, e formar um composto com 4 iodos, né? Tanto faz. Onde entra aquilo... Beatriz, aquilo foi mais para situar vocês. É só para saber que, tipo, é muito mais fácil o cloro entrar do que o bromo, e é muito mais fácil o bromo entrar do que o iodo. Mas todos reagem. Todos conseguem reagir de algum jeito. Aquilo foi só para situar qual que é mais fácil de fazer se eu fosse fazer em laboratório. A mais fácil de fazer é com cloro, depois é com bromo, e por último com o iodo. Né? Aqui não vai falar, tipo, o iodo não reage. O iodo reage, só que é mais devagar. Vocês perguntarem, às vezes perguntam, tipo, faço essas 3 reações.
Qual que é mais rápida? Uma é com bromo, uma é com cloro e outra é com iodo. A mais rápida vai ser com cloro, porque é mais favorável dele entrar. Tá bom? É só por isso que eu falei aquilo. Aquilo não vai entrar muito em mecanismos que a gente tá vendo agora. Então, se eu tivesse mais iodo, ele poderia entrar nessa ligação dupla. A cada ligação dupla da molécula, eu posso ter uma adição, né? Então, se a molécula tiver N ligações dupla, eu posso fazer N ligações. Né? Então, se eu tiver N moléculas, se eu tiver N e 2. Mas uma coisa muito, muito difícil, eu vi no meu livro base, por isso que eu tô passando, eu não ia passar, que é... Eu só vou mostrar pra vocês saberem que existe, né? Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês saibam que existem. Tipo, putz, se cair, eu vi com o Breno. Que é essa adição 1,4. Um iodo vai entrar neste carbono e o outro vai entrar neste. Como isso vai acontecer? E essa ligação dupla vai para o meio. Como isso vai acontecer? Não posso falar. Se querem que eu fale, depois eu falo para vocês no privado. Mas isso aqui é uma exceção. Exceção. Acontece só com dienos conjugados. Só quando tem dupla, simples, dupla, vai acontecer isso daqui. Eu não quero que vocês decorem, não tô nem copiar se vocês não quiserem. É só pra saberem que pode acontecer isso. Se cair na FUVEST, que eles podem cobrar. Tipo, eu quero que vocês tenham aquela memória resquicial. Tipo, eu acho que o Breno falou isso em algum momento. Então, tipo, não fiquem muito chateados com isso. Se preocupem só com Markov-Nikov e com adição. Se eu tiver, então, uma molécula, pode adicionar a dupla, entrando um em cada carbono da dupla. Certo? Putz, esqueci de animar essa parte aqui. A gente vai ter resposta aqui já. Falando de adição de auxílio, exatamente, FUVEST, ela não tem pena em química, não. Ela é bem complicada. Eu acho que eu tô acabando, então acho que vai dar tempo sim. Eu vou ter que falar um pouquinho rápido agora. Se quiserem, eu volto na próxima aula nisso, porque eu tô com um pouquinho de tempo, eu não quero atrasar o próximo professor. Em alcinos é muito parecido. O alcinos também vai ter uma insaturação. Vocês vão ter uma ligação tripla. Então o que pode acontecer? Eu vou ter essa ligação tripla, eu quero adicionar hidrogênio nela. O que vai acontecer? Mesma coisa que... Finge que isso aqui é uma dupla. O que aconteceria? Um hidrogênio entra em um, outro hidrogênio entra no outro carbono, né? Formando, né? Com pressão, valor, níquel, platina. A gente pode formar... Desculpa. A gente pode formar esse composto aqui, né? Um hidrogênio entra aqui, o outro hidrogênio entra aqui. A gente forma este composto aqui. Se eu tiver mais hidrogênio, se eu tiver 2 hidrogênios, pode acontecer de novo essa adição. Entra um hidrogênio aqui e forma esse aqui de cima, né? Então eu posso adicionar, quando eu tenho alcinos, eu posso adicionar várias vezes, né? Se eu não controlar o meu reagente, ele vai acontecer várias vezes. Eu adiciono, formo um alceno, eu adiciono, formo um alcano. Né? Ele pode ir descendo assim, essas insaturações. Mas, se eu quiser um alceno, eu quiser controlar essa reação, eu posso envenenar o meu catalisador, né? Lembra que eu falei que se eu colocar enxofre, esse catalisador ele fica desativado, ele não funciona? Então, se eu colocar enxofre, ele para aqui em alceno. Acho uma coisa legalzinha, que às vezes a gente precisa envenenar para ter o produto que a gente quer. Se eu tinha um alcino e quero ir para alceno, eu quero envenenar ele. Leandro, era meio tarde, hein? Eu esqueci de animar isso aqui, tô triste. Isso aqui era a parte final aqui de alcinos. Foi a última coisa que eu coloquei no slide. Então, mas se eu quiser um alcino e reagir com H2O, tá estranho que o H2 também, o que vai acontecer? Vai ter que acontecer a regra de Markov-Nikov, não vai? Porque eu vou ter uma ligação que pode ser adicionada e eu vou ter H ligado a OH. Então, o que vai acontecer? O H vai entrar no carbono mais hidrogenado da dupla. Da dupla não é saturação no caso, né? Qual é o carbono mais hidrogenado? Os dois são iguais. Então ele entra em qualquer lugar. Eu vou colocar ele entrando aqui. Né? Por quê? Porque sim. Ele vai entrar em qualquer lugar, vai ser 50% entrar em qualquer um. Né? E o H vai entrar no outro carbono. Né? Formando esse composto aqui. Como aconteceu aqui em cima, eu podia acionar ele mais uma vez? A resposta é não. Por que não? Descubram. Eu não quero falar, mas tipo, por que será? Por que vocês acham que não pode acontecer? Eu não poderia, nessa dupla aqui, o hidrogênio entrar no mais hidrogenado, que seria esse daqui, e o OH entrar no menos hidrogenado, que seria esse daqui? Não poderia acontecer isso? Eu tô dizendo pra vocês que não aconteceria mais uma adição. Por quê? Deixa eu ver se tem algum palpite aí. A regra não é só para alcenos, eu tinha anotado assim. A regra é para tudo que tem saturação, Ruth.
Alceno também tem saturação e pode... A regra de Markovnikov, ele fala os hidrogênios em geral. O hidrogênio vai querer entrar no mais hidrogenado, entendeu? Mas, tipo, em alcinos, geralmente a gente não tem... É em saturação em geral, tá? Não é específico para alcenos, é para adições. Desculpa se for confuso isso do Markovnikov, se eu fiz entender que era só para alcenos, mas não, é para todas as saturações. É uma regra muito geral, então Markovnikov a gente pode usar muito, isso é importante dele. Isso aqui, eu falo na próxima aula porque isso aqui não vai acontecer. Né? Só uma coisa para a próxima aula, para quem estava nessa aqui. Mas isso aqui, eu vi cobrado só em humano isso aqui, mas é raro. Mas se fosse, por exemplo, um HBr, aconteceria isso, ia ser um BR aqui, e poderia acontecer outra substituição, hidrogênio entra aqui, BR entra aqui, e seria C ligado a dois BRs, é horrível, ligado a um carbono, um CH2, CH3 aqui, entendeu? Com BR funciona, isso aqui vai funcionar. Com H2O, não. Pode falar, Leandro. Eu vou passando aqui. Finalzinho da aula, é a última coisa da aula, isso aqui. Que são só outras adições para vocês terem em mente também. Que as anéis são instáveis, que são de 3, 4 membros, né? Um triangulinho, um quadradinho, eles quebram quando a gente vai fazer adição nele. E os outros, por exemplo, se forem de 6, 7 ou mais, eles vão adicionar normalmente. Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma adição no anel, ele quebrou, por exemplo, aqui, essa ligação aqui quebrou, e adicionou um BR em cada ponta, em cada um desses daqui. Se fosse anel de 6 membros, aconteceria a adição normal. Adicionaria um BR aqui e um BR aqui do lado. Né? Se tivesse uma ligação dupla aqui, adicionaria um BR aqui e um BR aqui. O aromático, ele só vai reagir em condições muito extremas. Negócio tipo ridículo, tipo 100 atm, 300 atm, temperaturas altíssimas. São condições extremíssimas, ele pode reagir. Você pode adicionar hidrogênios aqui, né? Um hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, formando o composto. Esse aqui. A carbonila, ela vai ter muitas reações. Eu não queria encher vocês de muita informação. Ela tem muitas reações, tipo, sério, isso aqui... Se quiser, eu acho que eu vou fazer uma listinha com algumas reações da carbonila, mas não se interesse muito em decorar, não. Isso aqui é bobagem, de ficar decorando carbonila. Pode entrar ciano, pode entrar um monte de coisa. Acho que é isso, a aula de hoje. A do BR, tá bom, Leandro. Eu vou explicar rapidinho para vocês. Tá no tempinho. Eu vou até parar a aula agora. Tchau, pessoal. Eu vou terminar a gravação. E